Oi, gente. Meu nome é Mariana e hoje, juntamente com a Bárbara, o Dinaldo e a Sandy, nós apresentaremos o tema de tráfico de fauna e estratégias de mitigação. Esperamos que, com esse artigo, você compreenda a importância desses tipos de estratégias contra o tráfico. O artigo escolhido é esse, cujo nome é Estratégias de aves traficadas no Brasil, uma meta-análise com ênfase nas espécies ameaçadas. E esse artigo ele foi publicado em 2018. Bom, o periódico desse artigo ele tem como classificação A4 pela plataforma Sucupira. Como autores nós temos o Fábio José Viana Costa. Ele possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Minas Gerais em 2000, mestrado em Biologia Animal pela Universidade de Brasília 2002 e doutorado em Ciências Ambientais pela Universidade de Brasília em 2019. Desde 2003, ele é perito criminal federal, atuando no Instituto Nacional de Criminalística em perícias criminais na área ambiental e perícias em animais ou partes de animais apreendidos, oriundos do tráfico internacional de animais silvestres, caçados, vítimas de maus-tratos ou desastres, como o de Brumadinho e do derramamento de óleo do Nordeste brasileiro. Nós temos a Renata Esteves Ribeiro. Ela possui graduação em agronomia pela Universidade de Brasília em 2007 e mestrado em ciências ambientais pela Universidade de Brasília em 2018, desenvolvendo pesquisa em criminologia verde. Atualmente, ela cursa doutorado em ciências ambientais pela Universidade de Brasília, atua como engenheira agrônoma junto ao Laboratório de Biologia da Faculdade UNB de Planaltina, FUP. Nós também temos a Carla Albuquerque de Souza. Ela possui graduação em Biologia pelo Centro Universitário de Brasília em 2007, especialização em Solos e Meio Ambiente pela Universidade Federal de Lavras em 2008, mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural pela Universidade de Brasília em 2014 e doutorado em Ciências Ambientais pela Universidade de Brasília em 2019. Atua como bióloga da Universidade de Brasília e professora de Biologia para o ensino médio na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Ela tem experiência na área de meio ambiente, atuando principalmente nos seguintes temas: zooplâncton, qualidade da água e monitoramento ambiental. Por último, a gente tem o Rodrigo Diana Navarro, que, de acordo com o currículo Lattes de Rodrigo, ele possui graduação em zootecnia pela Universidade Federal de Viçosa em 2001, mestrado em zootecnia pela Universidade Federal de Viçosa e doutor em zootecnia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Doutorado sanduíche na Universidade Politécnica de Valência, em Valência, Espanha. Pós-doutor em Fisiologia da Reprodução de Peixe de Água Doce da Universidade Federal de Lavras e atualmente ele é professor associado de Aquicultura, Manejo de Animais Silvestres da Faculdade de Agronomia e Veterinária FAV, da Universidade de Brasília, a UNB. Então, o texto ele aborda a preocupante perda da biodiversidade devido a impactos antrópicos, com ênfase no tráfico de animais silvestres no Brasil. A rápida perda de espécies, a degradação de habitats e também a retirada direta de animais da natureza, elas são destacadas como ameaças significativas à fauna. E o tráfico, ele é estimado em bilhões de dólares globalmente, e particularmente é prevalente no Brasil, com valores expressivos e incluindo um mercado estimado em 630 milhões de dólares em Recife, no Pernambuco. A expressão tráfico de animais silvestres ele abrange diversas ilegalidades relacionadas também ao comércio, ao transporte e também à manutenção de cativeiro. Então, a predominância do tráfico de aves, especialmente passeriformes, que é destacada com impactos significativos nas populações de aves no país. O texto também enfatiza
a necessidade de medidas eficazes para combater essa prática prejudicial à biodiversidade, que é o que o pessoal vai falar mais para frente, dando mais detalhes sobre essas medidas. O texto também aborda a intensidade variável da retirada de animais da natureza para o tráfico, destacando também a preferência por certos táxons, como os passeriformes. Também está relacionada à demanda do mercado de aves de estimação. Mesmo a presença reduzida de espécies ameaçadas no comércio ilegal é preocupante, devido à sua situação crítica na natureza. O texto destaca a importância de identificar e mitigar o impacto do tráfico nessas espécies, especialmente as ameaçadas, né? Menciona também as ações do governo brasileiro por meio do ICMBio para a conservação e prevenção do tráfico, né? Incluindo o levantamento da pressão sobre as espécies ameaçadas. O trabalho ele propõe uma meta-análise para elaborar uma lista de espécies de aves traficadas no Brasil e também enfatiza aquelas ameaçadas e busca compreender os principais focos de utilização dessas espécies. Olá, pessoal, Sandy aqui e agora eu irei dar continuidade falando um pouquinho sobre os materiais e os métodos utilizados para a construção desse artigo escolhido por nós. O artigo consistiu em realizar uma meta-análise. Mas afinal, o que é isso? Uma meta-análise é uma metodologia que combina os resultados de diferentes estudos sobre um determinado tema de pesquisa, a fim de obter uma síntese estatística mais precisa e conclusiva. Logo, a temática central dessa pesquisa foi o tráfico de animais no Brasil, com foco no Brasil, incluindo entregas voluntárias, apreensões, resgates, visualizações de animais sendo comercializados, transportados irregularmente ou mantidos como animais de estimação, além de entrevistas também com usuários de fauna. E assim, para a coleta de dados, foram utilizadas duas bases de dados, a Web of Science e o Google Scholar. O que é o Google Scholar? É o Google acadêmico, o famoso. Vale destacar também que foram considerados apenas os dados posteriores a 1998. Por quê? Porque esse ano foi que a Lei de Crimes Ambientais entrou em vigor. Além disso, foram levantados dados biológicos das espécies e determinados os principais focos de utilização dessas espécies, e com isso foi construída uma lista de espécies de aves traficadas no país, sendo elaborada com base nas frequências de citação de espécies nos artigos escolhidos e também os números de indivíduos registrados nessa literatura consultada. Bem, como um dos resultados, a gente teve a análise das publicações, que foi ali avaliado 45 estudos que investigaram 43, espécies de pássaros traficados. E esses pássaros, eles representavam 209 gêneros diferentes, de 56 famílias e 26 ordens. Também tivemos a diversidade taxonômica, né? Ali as espécies que pertenciam a esses 209 gêneros, 56 famílias e 26 ordens, eles representavam quase que 62% do total. As famílias que mais apareceram foram a Fraupidia, a Piscidia e a Icetidia. A primeira representava 21,3% das espécies e a segunda ali 15,7% e a terceira 5,8%. E ali somando essas três famílias, a gente teve um total de 40,8% das espécies traficadas ali, quase 43%. Dentre os 209 gêneros que foram encontrados nos estudos, nós tivemos 3 que lideraram na variedade de espécies traficadas. São eles os Eporofila, que representaram ali 18 espécies, os
Amazônia, que representaram nos estudos 9% das espécies, e o Saltador, que representou nos estudos 8% das espécies traficadas. Em nosso estudo, nós tivemos também algumas espécies que elas foram mais citadas, como, por exemplo, o azulão, o canário da terra verdadeiro, o cardeal do Nordeste e o curió. Esses foram as espécies mais mencionadas e com algumas espécies presentes em múltiplos artigos, em outros artigos. Como um resultado de quantidade de espécimes verificados no artigo que nós do grupo pegamos, a gente teve um resultado de 90.412 indivíduos, sendo o canário da terra verdadeiro a espécie com maior número, com ali 20.000 indivíduos, que representava uma quantidade muito grande do total, 21% do total. A gente teve o azulão com 8.374 indivíduos, e eles representaram para os pesquisadores do artigo 9,1%. A gente teve o coleirinho, que foi encontrado 7.500 indivíduos e representou 8,2% do total de indivíduos. Nesse artigo, 29 espécies elas estão ali ameaçadas, né, de extinção, sendo 6 estando criticamente em perigo e 5 em perigo e 18 estão ali numa situação vulnerável. Oi, gente, aqui é o Dinaldo. Então vamos conversar um pouco sobre os dados apresentados pelo artigo. Bem, como vimos, foi encontrada uma grande diversidade de aves, né, de espécies de aves ameaçadas pelo tráfico. Porém, toda essa biodiversidade encontrada, ameaçada, não é tão surpreendente, porque o Brasil abriga uma das mais ricas avifauna do mundo. Nós temos cerca de quase 2.000 espécies de aves identificadas e, infelizmente, toda essa biodiversidade ela se reflete no tráfico de animais silvestres, né? Elas são muito comuns na natureza, então acabam sendo alvos fáceis dos traficantes. Porém, apesar de altos, esses números relatados pelo estudo estão subestimados. Por quê? Muitas aves apreendidas elas não são identificadas, ou são identificadas incorretamente, ou então muitas nem são apreendidas. Elas conseguem chegar até a pessoa que compra sem passar pela fiscalização. Porém, isso é um problema. Essa falha na identificação prejudica o planejamento de ações contra o tráfico, né? Os dados de identificação desses animais podem ser usados para planejar planos de ação, porque cada espécie sofre uma ameaça diferente, né? Porque as espécies têm habitats diferentes, hábitos de vida diferentes, então, como alimentação, reprodução, e esses parâmetros, eles precisam ser levados em conta na hora de planejar medidas mitigatórias desse tráfico. Só que falhar a identificação impede esse planejamento. Então, dessa forma, a gente precisa melhorar o gerenciamento dos dados que existem, né, de forma que eles sejam de fácil acesso, de unificados. Seria legal também melhorar o treinamento dos agentes ambientais na identificação dos animais, não só de aves, mas de qualquer outro animal silvestre que sofre ação do tráfico. Também empregar pessoas profissionais na identificação para auxiliar esses agentes na hora de identificar os animais. E também utilizar tecnologias
O artigo ele dá o exemplo de testes moleculares que utilizam DNA mitocondrial para identificar os animais. Porque a gente sabe que o DNA mitocondrial ele é herdado de forma materna. Então, só a mãe passa. E quando a gente analisa essas regiões específicas do DNA mitocondrial, a gente pode fazer uma identificação bem mais precisa do gênero, da espécie, da família do animal. Também a gente pode usar técnicas moleculares, como a do DNA, para ajudar a destinar os animais apreendidos corretamente. Os animais apreendidos eles precisam ser soltos, né, na natureza. Eles passam por uma avaliação veterinária e se eles estiverem saudáveis, eles são liberados na natureza. Só que essa liberação ela precisa ser feita no lugar correto, no lugar de onde esse animal foi retirado. Só que é muito difícil saber isso. Muitas aves elas ocorrem em diversos estados do Brasil. Então, a tecnologia pode auxiliar os agentes, né, ambientais a identificarem mais precisamente o local de origem desse animal. Porque quando a gente solta no lugar correto, a gente mitiga o dano ambiental. A gente não pode soltar o animal em qualquer lugar, porque isso provocaria muitos danos. Dentre as aves, a ordem dos passeriformes foi a mais abundante nas apreensões. E o artigo dá o destaque para a família Traupidae. Esses pássaros possuem uma plumagem bonita e cantos complexos, né? Eles cantam bem bonitinho. Aqui tem um exemplo do bigodinho, da família Saurophila. E aqui nós temos um pássaro chamado bicudo. O bicudo é uma das espécies mais impactadas pelo tráfico. Pela classificação lá do IUCN, ele é uma espécie criticamente ameaçada. E o tráfico é um dos grandes responsáveis por essa classificação. Mas não só o tráfico, mas a destruição do habitat desse animal também contribui para a diminuição dele na natureza. Ele gosta de campos úmidos, alagados, e a destruição desses ambientes diminui a sua população. E o artigo também dá um foco para a família Saurophila. Aqui esses dois animais são dessa família. Essa família foi abundantemente encontrada também nos artigos analisados do tráfico. Uma outra família bastante traficada é a Pistacidae, que são a família dos papagaios, das araras. Esses animais foram abundantemente identificados em apreensões. E várias espécies dessa família estão ameaçadas de extinção. Porém, as vendas são feitas por encomenda. O artigo fala que, apesar da alta demanda, eles não podem ser vendidos, né, de forma clara. Então, as pessoas que vendem esses animais, eles capturam e mantêm os animais presos em um lugar mais reservado. E aí, quando tem a demanda, eles fazem essa venda reservada, não em lugares públicos, porque chama atenção esses pássaros, né, bonitinhos. Então, é encomenda e alta demanda. Aqui o artigo também dá um exemplo da caturrita. Ela é bastante numerosa nas apreensões. Apesar dela ser encontrada em poucas apreensões, quando ela é encontrada, são encontrados muitos indivíduos. E
retirar tantos indivíduos assim da natureza ao mesmo tempo causa um dano ambiental muito grande, porque pode então provocar a diminuição drástica da população dos animais. E um dado interessante é que esse animal ele ocorre no sul e em regiões do Pantanal. Porém, foram registrados sendo comercializados lá no Piauí. E isso é uma prova da rota de tráfico do sul para o Nordeste. O artigo dá uma ênfase nisso porque comumente as pessoas pensam que a rota de tráfico é das regiões norte e nordeste, né, da Amazônia, da Caatinga, lá para o sul. Só que aqui também fica provado que existem várias rotas diferentes de tráfico. Aqui tem o exemplo do papagaio do peito roxo. Ele ocorre nas regiões sul e sudeste, mas teve registro lá sendo medido em Rondônia, né, lá no norte. E outro exemplo também é o do papagaio charão. Ele ocorre somente na região sul, mas existem relatos de sua ocorrência em Goiás. Então, isso é uma prova do dano ambiental causado pelo tráfico, né? Porque os animais são vendidos, eles são soltos também em áreas distantes de onde forem capturados. As pessoas compram o animal ilegal, ele é de uma manutenção difícil e o tutor, digamos assim, acaba liberando o animal ali na região e na região que não é dele, passa a viver na região que não é dele. Ou também, em apreensões, podem ocorrer casos em que os agentes de segurança que apreenderam não têm um conhecimento adequado da origem do animal, então acabam liberando a região que não é dele, e isso causa um dano ambiental muito grande. A lei, a lei federal número 9.605 de 98 é a lei que fala sobre a penalidade de danos ambientais para qualquer tipo de dano. Ela tipifica que o, o tráfico de animais tem uma pena de detenção de 6 meses a 1 ano e uma multa. E ela também diz que traficar espécies ameaçadas ou em extinção mesmo causa a multiplicação da multa em 10 vezes e o aumento da pena em metade. Só que aqui eu acredito que esse período de detenção de 6 meses a 1 ano é muito pouco e essa multa geralmente nem é paga. Então, essa lei aqui, um pouco antiga, não está impedindo a ocorrência de tráfico de animais silvestres. Então, seria muito interessante que a legislação também fosse revista. Além disso, são urgentes as iniciativas de reintrodução dos animais na natureza. É um processo caro e complexo e temos poucos órgãos capazes de fazer essa reintrodução. Então, seria muito bom investir nisso, nessa tecnologia também. Além disso, também são necessárias estratégias educacionais para desestimular a caça e também melhorar a fiscalização. Não só o tráfico, mas a caça também é muito prejudicial para as aves. Muitas espécies são caçadas para alimentação de forma desregulada, né, sem um devido estudo, e isso causa um dano ambiental muito grande. E, além disso, temos que melhorar a identificação dos animais apreendidos, porque com a identificação correta, os dados corretos, é possível elaborar planos de proteção adequados para cada espécie e cada espécie que precisa dele. Cada espécie pede um plano específico para ela. A gente não pode fazer um plano generalista. Cada espécie precisa de um específico de proteção. E eles só podem ser elaborados com os dados suficientes para isso e
para gerar esses dados, a gente precisa ter uma boa identificação dos animais que são apreendidos. Não são coisas totalmente difíceis de fazer, mas que precisam ser feitas urgentemente. Aqui, uma curiosidade: o Parque das Aves é um órgão, né, um instituto localizado em Foz do Iguaçu, lá no Paraná. É um local de referência no Brasil em reabilitação e conservação de aves da Mata Atlântica. Aqui trago um infográfico deles que traz dados interessantes. Esse infográfico é de 2019. É um pouquinho defasado, mas ainda muito interessante. De janeiro a junho, eles resgataram 123 aves. E até o final daquele ano, eles esperavam resgatar mais 128. Então, 250 aves resgatadas em um ano. Isso apenas de espécies da Mata Atlântica. E eles dizem que características como os animais resgatados são machucados, asas cortadas, bicos e membros amputados, elas também chegam cegas e sem condição de voo. Então, elas são muito maltratadas durante o tráfico, durante o transporte e tal. E muitas morrem no caminho e nem chegam a ser apreendidas. Olha, das 1.500 aves que existem lá no parque, metade delas, 50%, são provenientes do tráfico de animais ou por maus tratos. É um número muito grande. E um dado também é que de cada 10 animais traficados, 9 morrem antes de chegar ao destino. Isso fica aqui de reflexão para a gente, para a gente lembrar que não só causa dano ambiental, mas também é uma maldade com esses animais. Não basta eles serem tirados de seus habitats, eles são maltratados e torturados e até mortos, né? Simplesmente pela ganância. E é isso, gente. Esse foi a discussão dos dados. Vamos então para a reta final. Então, pessoal, qual foi a conclusão desse artigo? Esse artigo concluiu que, mesmo com a maior atuação governamental após a promulgação da Lei de Crimes Ambientais de 1968, o tráfico de animais no Brasil, principalmente o de aves, continua acentuado e enraizado. E isso pode ser explicado devido à conexão do tráfico de animais à cultura brasileira, tornando-se um desafio ainda mais complexo de ser combatido. E o estudo ele também enfatiza que o canário da terra são as espécies mais visadas e contrabandeadas por possuírem uma bela plumagem e um canto considerado lindo. Já os animais como o bicudo, o mutuns, o cardeal amarelo, o pichoxó, o pitacilgo do Nordeste, o pintor verdadeiro enfrentam sérios riscos de extinção. Com isso, para reduzir tais impactos da atividade ilegal sobre essas espécies mais traficadas e também já espécies mais ameaçadas de extinção, já em estados de vulnerabilidade, o estudo ele propõe a implementação de programas específicos para a preservação dessas espécies. Então, seria a adoção de metodologias genéticas e isótopos resultantes como ferramentas no combate ao tráfico, com ênfase também na educação ambiental, porque algumas pessoas não sabem ou até mesmo nem consideram que retirar essas aves da natureza consiste em um crime ambiental. Então, o estudo sugere também a imposição de penas mais severas nos casos de tráfico que envolvam a captura desses animais endêmicos e ameaçados também em extinção. Além disso, o artigo ele destaca a importância crucial da conscientização e enfatiza a necessidade de adotar medidas concretas para proteger essas espécies. Então, pessoal, nosso seminário chegou ao fim. Essas foram as referências utilizadas, o artigo e também o site Planalto do Governo para a utilização das referências em relação às leis ambientais. E nós esperamos muito que vocês tenham gostado da videoaula.